Bom, meus amigos, vamos conversar aí sobre a entrevista coletiva do CEO do Santos, Pedro Martins, né? Falando sobre não só a demissão do Caixinha, acho que até uma leve cutucada na possibilidade da contratação de Jorge Sampaoli e falando do Santos como um todo, tá? Eu assisti a coletiva, mas eu fiquei procurando resumos aqui que condensassem bem as falas do Pedro Martins. E no Globo Esporte tem, né, um resumo bem robusto e tal, até curto pra gente condensar as principais falas do Pedro Martins e comentar sobre elas, tá certo? Só antes, vou pedir pra você ir lá na Foot Fanatics, meu irmão. O link está aqui na descrição ou no QR Code aparecendo na sua tela, 7% de desconto em toda a loja, em todos os produtos. Você aplicando esse desconto que está aparecendo aqui, Peixão na Fute 7, você tem 7% off em tudo, tá certo? Qualquer coisa da loja, você bota lá no seu carrinho, bota esse cupom e você tem 7% off, tá bom? É só clicar no primeiro link da descrição ou no QR Code aparecendo na sua tela, tá certo? Apontar a câmera do seu celular e ir direto lá no site da Food Fanatics, tá certo? Ofertas maravilhosas, daqui a pouco tem a nova do Peixão lá já, tá? A listrada ficou bonita, hein? A listrada esse ano ficou bonita. As listradas têm ficado mais bonitas do que as brancas, na minha opinião. Mas vamos lá, vamos falar aqui da matéria do Globo Esporte sobre a coletiva, né? Deixa eu abrir aqui, tá certo? O saudosismo vai matar o Santos. CEO faz duras críticas e cobra a modernização do clube. Pedro Martins dá entrevista na Vila Belmiro no dia seguinte à demissão do técnico Pedro Caixinha. Expectativa era anúncio de novo treinador, mas ele negou logo no começo. Aí a matéria tá assinada pela Ana Canhedo, pelo Bruno Gutierrez, pelo Gabriel Oliveira, tá certo? O CEO do Santos, Pedro Martins, abriu a entrevista coletiva marcada para essa terça-feira, avisando de cara que não anunciaria o nome do novo treinador para o lugar do demitido Pedro Caixinha, e fazendo um discurso pregando profissionalização e modernização interna, no qual chegou a dizer que o saudosismo mataria o clube. Né? Aí abre aspas para o Pedro aqui, ó. O Santos é um clube que precisa ter muito orgulho do seu passado, muito mesmo. É o que está moldando a identidade dessa instituição. Mas precisa saber diferenciar orgulho do passado de saudosismo. O saudosismo vai matar o Santos. Cara, só dessa primeira fase aqui, eu acho que ele tem razão. Valorizar o passado, reconhecer, entender a história, até adaptar coisas do passado para a atualidade, eu acho extremamente válido. Só que você não pode ficar preso ao passado e viver dele. Coisa que o Santos já fez várias vezes e está fazendo agora, tá? E eu falo com relação a tudo. É lindo falar da história dos anos 60, do começo do clube, falar dos títulos de 2002 e 2004 com Diego e Robinho, Elano, Renatinho, Léo e etc, né? Mas também é importante se modernizar, estar apto e dentro da modernização do futebol atual, levando em consideração o que eu já falei aqui várias e várias vezes, tá? Que você pode fazer tudo isso respeitando a sua história e adaptando ela para a modernidade. Quando eu falo que o Santos sente falta de um Zito, é para isso. Você pode encontrar em outros atletas aquela liderança, outros atletas que viveram no Santos, aquela liderança para capitanear, né, certas coisas, como o Elano, por exemplo. O Elano é um cara que sempre foi um líder de elenco, sempre foi um cara muito cabeça boa, né? O Ricardo Oliveira, eu acho que o Elano tem mais a ver, mas o Ricardo Oliveira também, jogadores que têm é, um conhecimento, torcem para o clube, tudo isso é importante para você fazer uma adaptação do passado para a modernidade, mas você não pode abrir mão dela. Você tem que estar dentro do tempo atual que você está vivendo, porque se mesmo você pegando, pô, o Santos vive de saudosismo, só que lá atrás o Santos era o clube moderno, entende? Então você não pode simplesmente se apegar só ao passado, porque o passado, com a história já escrita, ele é sempre lindo. Você não vai lembrar de derrotas, você vai lembrar das glórias. Então é sempre lindo olhar para o passado, mas você não pode abrir mão disso, tá? Com relação a isso, eu concordo, tá? Aí ele continua: o orgulho do passado precisa pavimentar o caminho para o futuro dessa instituição. O caminho do futuro do Santos está na busca de um novo estádio, na reconstrução de sua infraestrutura, na formatação de uma categoria de base que seja protagonista no futebol brasileiro, nos esforços que precisam acontecer para que a equipe feminina volte a representar os valores históricos do Santos. Concordo totalmente também. Em um balanço dos seus 100 dias no cargo, o CEO disse que chegou ao Peixe no início do ano para fazer o clube se reestruturar e ser competitivo em várias temporadas, e não apenas para montar a equipe vencedora deste ano.
Sei que é muito mais confortável a gente ficar aqui falando de quem é o próximo treinador do Santos ou quem são os jogadores que o Santos vai contratar. Mas eu prefiro hoje tratar do problema crônico e não do agudo. O problema crônico é que nós vamos fazer para que o Santos seja um clube que forme equipes vencedoras todos os anos e não o que a gente vai fazer para ter uma equipe vencedora somente esse ano. É uma gigante diferença. O CEO chamou atenção para as dificuldades financeiras vividas pelo Santos e citou a baixa arrecadação com bilheteria em jogos como um dos gargalos. Dentro da tabela de classificação, com o que o Santos fatura, o Santos não está entre as principais equipes do futebol brasileiro. Muito pelo contrário, está longe disso, óbvio, cara. Um estádio para 15 mil lugares, onde 5, aliás, 16, né? Onde 5 mil você não conta em renda nunca, óbvio que vai fazer diferença, cara. O Santos tem que ocupar grandes espaços. E por mais que muita gente fala, ai, nossa, é um absurdo um estádio para 32 mil pessoas, como se fosse pequeno, cara. 32 mil lugares é lugar pra caramba. Não é estádio de time pequeno, não vai dar, não é 100 mil, 50 mil, não é todo mundo que tem. Inclusive, na atualidade, é muito difícil você ter estádios muito grandiosos, extremamente numerosos, tá? O Maracanã já abrigou 200 mil pessoas, hoje ele abriga 70. Então, os estádios foram diminuindo também para conforto, etc., segurança, foram diminuindo suas capacidades. É muito mais difícil sair com o estádio para 45, 50 mil lugares. É muito mais difícil. Precisa de uma área muito maior. E o Santos não tem essa área viabilizada, gente. Não tem, tá? A realidade é essa. Não tem a área viabilizada. Tem conversa, boato, mas realidade, o Santos tem a área da Vila Belmiro. Ali cabe o estádio para 32 mil pessoas. É melhor ter um estádio para 32 mil pessoas que não tem um estádio. Tu quer ficar jogando na Vila Belmiro para 16, cara. Não pode. Esse tipo de coisa não pode, tá? Eu sei que incomoda, eu também me incomodo, mas a gente não pode ficar abrindo mão de tudo. A gente não tá na opção de escolha. A gente não é um clube bilionário. O Santos não é uma SAF, embora o botãozinho esteja aqui, lá no cantinho lá. Ó. A gente não é uma SAF. A gente não tem dinheiro pra caramba. O clube não tem. Ele tem que trabalhar dentro da sua realidade. A realidade do Santos hoje é essa, tá bom? Beleza. O CEO chamou atenção, tá. Quando o Santos quando pega o Santos perante seus competidores em estrutura de receita, a gente quase abre mão de alguns pilares fundamentais. E o dia de jogo é um deles. Se a gente não lidar com os problemas crônicos dessa instituição, a gente vai ficar olhando para os problemas agudos e reclamando deles. Pedro também defendeu que é necessário tomar decisões difíceis e duras para que no futuro o clube possa se orgulhar das equipes que montar. Caso contrário, a gente vai continuar em um ciclo vicioso de vender o futuro para tentar conquistar alguma coisa no presente. Eu estou falando tudo isso com a consciência de que o presidente Marcelo Teixeira sabe das dificuldades que a gente vai ter que percorrer durante esse tempo. Ele voltou sabendo disso e compartilha dessa visão de que precisamos melhorar, profissionalizar o Santos e modernizar o nosso dia a dia. O CEO destacou que a indústria do futebol brasileiro evoluiu muito nos últimos 5 anos e o Santos ficou para trás, concordo. Se você não fizer uma reflexão e uma análise crítica, você cai no erro de achar que o futebol é apenas escolher treinador e jogador. Para o Santos ser competitivo, para que essa reconstrução do Santos seja definitiva, não acreditem que apenas com a escolha de jogador e treinador nós vamos voltar a ser multicampeão. Não vamos. Esse clube parou no tempo e a gente tinha compreensão de que, depois do acesso, as coisas voltariam ao normal. Para que a gente consiga fazer o Santos campeão, a gente precisa entender o que fez com que o Santos caísse. Porque o Santos caiu de divisão. O que aconteceu com a instituição. É isso. Um clube desse tamanho não cai de divisão à toa. Concordo totalmente aqui, cara. Pedro disse que depois de 100 dias como CEO, houve evoluções, mas que ainda há travas institucionais que impedem que sejam tomadas decisões duras, segundo ele. Ele sustentou que na reestruturação do Santos, que o Santos precisa, haja humildade. Tem muito clube fazendo melhor, investindo mais, estando mais organizado. O primeiro ponto para a gente fazer o diagnóstico e dar remédio correto para o paciente é a humildade. Somente assim a gente vai conseguir ser grande. Seria muito mais confortável vir aqui e falar que o Santos é um clube gigante e que a gente vai fazer o que for necessário para ganhar os próximos jogos, complementou o executivo no trecho final do seu discurso. Perguntado a que se referia quando falava de travas institucionais, Pedro respondeu que se tratam de travas culturais, também sem especificá-las. É o famoso aqui sempre foi assim. Esse é o grande embate que a gente tem com a mudança de cultura. Mudar a cultura de uma organização não é fácil, nem simples. Mas se o Santos quiser ser competitivo perante os outros clubes, olhando para o que os outros clubes estão fazendo, analisando não só a capacidade de investimento, mas a maneira com que eles trabalham, a gente precisa mudar a cultura. Cara, eu já falei isso em outros temas.
Eu falei até sobre futebol feminino, né? Sei que tem essa discussão, que o povo não assiste futebol feminino porque é machista e tal, mas eu falei que não, né? Pra você criar uma cultura, você precisa ter oferta, você precisa ter disponível ali. E pra criar cultura demanda tempo. Tudo isso demanda tempo. Só que, cara, eu concordo com as falas do Pedro, só que o futebol, ele não é simplesmente uma empresa só simples que você só muda isso e espera com que o milagre aconteça com o tempo. Você precisa fazer um trabalho de duas mãos, de duas vias, né? E as duas vias acabem convergindo. Você precisa fazer uma fundação baseada numa implementação de cultura, que eu concordo, porém você não pode abrir mão do resultado, tá? Porque vai ter a fala dele aqui falando que o Pedro Caixinha caiu por causa de 3 resultados ruins e não é. Não é verdade, cara. O Pedro Caixinha caiu porque em 4 meses ele não conseguiu dar uma cara pro time. E é o trabalho do treinador. Por mais que tenha responsabilidade a diretoria, por mais que jogadores também tenham responsabilidade, não é, senhor Guilherme e amigos, né? Jogadores também têm responsabilidade, mas o treinador, ele é o capitão, é o cara que organiza a estrutura para que esse time tenha que funcionar. Então não adianta nada você criar uma fundação, uma estrutura, uma cultura nova, se o campo não está funcionando. O campo precisa funcionar para que toda essa estrutura, toda essa organização, toda essa cultura tentando ser estabelecida passe a ser aceita e passe a funcionar com o tempo dentro do clube. Não dá para fazer uma coisa descolada da outra. O futebol não permite isso, cara. Você precisa trabalhar as duas frentes. Não dá para abrir mão. Não dá para fazer um discurso desse aqui e abrir mão do outro. Eles estão entrelaçados. Eles precisam acontecer ao mesmo tempo. Então, você precisa sim que o futebol, o campo, dê resultado. E eu não tô falando de títulos, multicampeonatos. Eu tô falando de resultado. É o torcedor olhar pro campo e falar: caramba, estão representando meu time. Eu tô gostando de ver. E perder faz parte. E eu até falo, o torcedor tá com o São Paulo na cabeça, por quê? Ele foi campeão? Não. É porque o torcedor viu naquele time dele vontade de vencer jogos. Viu uma identificação do que o torcedor gosta do Santos com o trabalho do treinador. É por isso que o torcedor do Santos se apega tanto a ele. Porque viu uma identificação. É igual com o torcedor do Flamengo com o Jorge Jesus. Pode passar qualquer técnico aí, ganhar até outros títulos, a gente tá falando já de campeão. Mas eles têm aquele apego àquele cara porque ali foi a síntese do que o torcedor quer ver. Exatamente. Foi uma simbiose, aconteceu tudo ali. Então funcionou muito. Então existe esse elo. É difícil você quebrar esse elo. E se o campo está falando, todas as outras coisas, se bem trabalhadas, elas vão responder também. O meu argumento é esse. Mas vamos continuar. Aí ele fala da demissão do Caixinha, né? O executivo alegou que a saída de Pedro Caixinha, demitido depois do péssimo início do Campeonato Brasileiro, é uma derrota para todos nós. Foi o CEO do Santos quem trouxe o português e bancou a contratação dele no início do ano. A saída do Caixinha é uma derrota para todos nós, é um passo atrás com relação ao que a gente pensa de projeto desportivo para essa instituição. E por isso, a gente vai tomar o tempo necessário para escolher o novo comandante. Caixinha foi muito importante para que o Santos começasse a se preparar para o que é o nível de exigência da Série A. Obviamente, ele não ficou no Santos por resultado. E na minha avaliação, quando o critério é esse, sendo que da porta para dentro enxergamos uma série de evoluções, a derrota é de todos. Uma demissão de treinador no Santos é uma derrota para a instituição. Eu concordo. É um discurso muito certo. Mas você concorda que vai cair justamente no meu mesmo argumento? Se o campo não responder, cara, bota ele de manager, não bota ele de técnico. O campo precisa falar. Meu irmão, o Santos tem a porra do Neymar no elenco. Ah, ele não tá jogando. Tá, o Santos tem o Neymar no elenco. E não consegue usufruir tecnicamente disso. Eu não tô nem falando só de ter ele ali, mas é o time funcionar. Com ou sem ele. O técnico tem que fazer isso acontecer, cara. O técnico se esqueirar, se escorar para que só a possibilidade de ter o Neymar funcione. Ô, meu irmão, sabe? É muito pouco, cara. É muito pouco. E vocês sabem, vocês que acompanham o canal, eu tava lá no começo defendendo o cara. Ele precisa de tempo de trabalho, ele precisa ter confiança da diretoria. Ele chegou muito em cima, não teve tempo de treino e tal.
Mas, porra, o cara teve aí uma intertemporada, ele teve 20 e poucos dias pra preparar o time, aí você vai ver o Santos contra os 3 primeiros jogos, é uma nulidade. É um jeito contra o Vasco, um jeito contra o Bahia e um jeito contra o Fluminense, os três diferentes no mesmo esquema tático. O torcedor vai ficar puto, cara. Você não pode tirar isso e achar que é só por causa de resultado ruim. É porque não tem desenvolvimento, cara. Se o Santos tivesse perdido os 3 jogos, você fala, caramba, o time joga em cima, o time cria, o time constrói. Você ia falar, pô, beleza. Daqui a pouco o resultado vem. Como aconteceu com o Sampaoli, como tá acontecendo, inclusive, no esporte com o Pepa. O esporte perdeu, é o Lanterna. Tem 1 ponto também. Mas o esporte jogou bola, o esporte criou chances. O esporte fez jogos bons. Inclusive, contra o Palmeiras foi prejudicado, era pra ter vencido aquele jogo. Então, assim, você viu alguma coisa, você vê algo. Se você não vê nada, você vai clamar por mudança. É normal. Normal você clamar por mudança porque as coisas não estão acontecendo. Você pode ter um trabalho de estrutura, de conversa, de desenvolvimento interno maravilhoso. Se o campo não funcionasse, você tá sendo só um cara legal. O Carille era um baita cara com o elenco dele. Todo mundo ama o Carille onde ele trabalha. Você queria ele de volta, Pedro Martins? É muito fácil falar desse jeito. Porque parece que é só. Ai, nossa, a gente tá tentando fazer mudanças assertivas. Tá tentando fazer mudança assertiva, só que se o campo não falar no futebol, não adianta porra nenhuma, irmão. Nada. Tá ligado? Perguntado se era contra a demissão de Caixinha, o CEO respondeu que participou do processo de decisão e afirmou que não pensou em deixar o clube por causa da saída do treinador. Aí ele falou: o clube não pode normalizar o processo de demissão de treinador. Eu concordo, cara. Só que o clube não tinha convicção na contratação dele, tá? Você veio e fez esse contrato, inclusive, absurdo com o Pedro Caixinha, tá? Foi você que fez, Pedro Martins. Você, tá? Então tá. Se a gente achar que é normal toda hora que a gente tiver 3 insucessos, a gente tem que trocar o treinador, tem alguma coisa muito errada dentro do clube. O que não pode ser normal. É um fracasso para todos do Santos. Eu acho, inclusive aqui, cara, eu acho que aquela leitura do Pedro Martins, ela é muito... Ele tem uma fala muito boa, robusta, sobre muitas coisas dentro do Santos, das quais eu concordo. Mas no que tange a futebol, a leitura dele é péssima. Péssima. Ele tá falando que o Santos demitiu o técnico por causa de 3 jogos. 3 jogos. É mentira, cara. É mentira. O técnico saiu porque ele não conseguiu em 4 meses desenvolver esse time. A única vez que o Santos falou, caramba, olha, jogou do jeito que ele falou, foi o primeiro jogo. Que sofreu, mas venceu o Mirassol. Começou pressionando, aquela coisa que o Pedro Caixinha falou na coletiva de apresentação. O Pedro Caixinha não bancou o que ele falou na coletiva de apresentação dele. Na primeira. Os 4 pilares do trabalho dele. Ele não bancou. O Santos teve alguns brilharecos durante todo o processo Pedro Caixinha. Cara, e 4 meses, numa boa, meu irmão, dá pra você mostrar alguma coisa assim. Dá pra mostrar assim. 4 meses é tempo suficiente para que o seu time dê uma mínima resposta de evolução. E o que a gente viu no último jogo, que acabou sendo o último pingo nesse balde cheio, foi uma involução, cara. Foi um retrocesso. Já tava ruim, piorou. Aí, pô, aí vai falar que é fracasso de todos? Pô, cara, então assim, foi errado desde o começo, desde a contratação que você bancou. Tá? Mas, de novo, eu era a favor da entrada do Pedro Caixinha. Eu falei o nome dele aqui. Eu achava que ele podia ter sucesso. Eu achava que ele ia mostrar a substância que ele disse que mostraria. E ele não mostrou. Agora, vamos se esquecer que ele é um baita cara? Ah, mano, pelo amor de Deus, velho. Isso aqui é futebol, cara. Isso aqui é futebol. Não é o grupo de amigos que joga futebol de fim de semana. É futebol profissional. O resultado está totalmente ligado a tudo. Tudo vai depender do resultado, sim. O resultado ele é muito importante. É óbvio que se tivesse jogando mal e vencendo, a conversa seria outra. Ou seja, o time tá vencendo. Mal ou bem, o time consegue ainda vencer. Mas precisa mostrar evolução. Aí você vai bancando, vai falar, cara, vamos por esse caminho. Só que aí o resultado não vem, não adianta, cara. E se você tem um trabalho lindo dentro do clube estrutural e o time vai perdendo todas, ele cai. Ele não cai só por causa de, olha só, a conversa lá dentro. É óbvio que tem toda essa parte estrutural que também culmina num insucesso e num rebaixamento. A gente sabe muito bem porque aconteceu isso em 2023. Não foi só o campo respondeu o que estava acontecendo institucionalmente. Só que o campo precisa falar. E, cara, vamos ter todo o respeito. Por mais que a diretoria do Santos mereça críticas, eu acho que tem muitas falhas, sim. Esse ano é um elenco completamente diferente do de 2023, cara. O torcedor fica falando de cair porque ele tá com medo. Porque já aconteceu. O Santos nem na mística pode se apegar mais. Pô,
olha, não caiu até agora. Não pode. Essa mística, ela se dissolveu, ela não existe mais. Então, nem isso a gente pode se apegar. A gente se apega à realidade. A realidade hoje é que o Santos está na zona de rebaixamento. 3 rodadas, é pouco. Mas está na zona de rebaixamento. Tem 1 ponto em 3 jogos. Esses 3 jogos, eles são um recorte recente de um trabalho mal desenvolvido em 4 meses. Esse é o meu ponto de vista. 4 meses de um trabalho que não funcionou em campo, mas ele é um baita cara. Deve ter feito um churrasco maravilhoso. Em campo, esse relacionamento interno não funcionou. Bota ele de CEO, tira você e põe ele no seu lugar. Já que ele é um baita cara pra organizar processos. Pô, velho. Pedro ainda disse que a demissão de Caixinha tem a participação de muita gente que está dentro do clube, sem especificar a quem se referia. Esse elenco do Santos, apesar de toda a reestruturação, é competitivo, e eu concordo. Esse elenco tem toda a competência, a capacidade de fazer uma grande temporada. Existe uma diferença entre analisar os grandes problemas dessa instituição, que precisam ser corrigidos, mas o ponto emergencial é fazer o elenco jogar da maneira que pode. Exato. Esse é meu ponto, cara, tá? Esse time pode render muito mais, concordo. E os jogadores sabem disso. Eles precisam também assumir a responsabilidade deles. Concordo totalmente, tá? Concordo totalmente. Isso aqui eu concordo. Teve algumas outras falas do Pedro Martins, inclusive uma discussão com o Guido, que eu esqueci o sobrenome, cara. Tem o canal do Guido aqui também, né? Teve outras falas dele também. Ele fala até que tem gente lá dentro que não deveria estar mais. Eu concordo. O Santos é um cabidão de empregos, a gente sabe muito bem disso. O Santos tem funcionário demais, que eu na minha cabeça aqui não consigo entender por que tem tanto funcionário, tá certo? O dinheiro vai saindo pela torneira do clube, essa água vai acabar, cara, né? Essa água vai findar uma hora. Então, assim, tem um monte de falhas, que eu concordo com muitas falas dele. Só que o Pedro Martins, CSO de um clube de futebol, você não pode descolar o futebol da parte estrutural. Uma coisa está totalmente ligada à outra. Você precisa ter o melhor treinador disponível, o melhor possível. E se no tanger de, olha, o campo é maravilhoso e o relacionamento interno é aceitável, vai pesar muito mais o campo. Não adianta o cara ser um baita cara internamente, um cara que tá ali nas conversas, um cara que levanta às 5h30 da manhã e vai pro CT, ficar estudando, fazendo reunião, e aí chega no campo não acontece nada. Não adianta nada. Então o campo precisa ser o principal e todas as outras coisas vão se desenvolver a partir disso. Você não tira o principal de toda essa estrutura. Você pode fazer o processo inverso para que esse resultado aqui seja mais longevo. Só que esse resultado aqui, ele é emergencial. Você trabalha isso aqui enquanto você estrutura aqui. E você vai passo a passo para que os dois se liguem. Você não pode fazer uma coisa descolada da outra. Esse é meu ponto de vista, tá? Ele até fala que não pode entregar as chaves do CT para um treinador. E é claro, uma cutucada ao Sampaoli, porque foi assim que ele desenvolveu o trabalho dele em 2019. Mas, cara, é sentar e conversar com o cara. Ó, Sampaoli, a partir desse momento que você voltar, a gente comanda, você é parte desse processo. Eu não vou te entregar a chave e você decide tudo, tá? Quando você pedir uma contratação, a gente vai para análise. Vai passar pelo departamento de scout. E o próprio departamento de scout vai te trazer nomes de jogadores para você analisar. Vai ter o teu aval, mas você não vai ser o único que vai decidir. Por quê? Porque você mesmo lá no passado errou na indicação de nomes. E eu falei no vídeo sobre o Sampaoli sobre ser o meu preferido. Falei do Uribe e do Jobson, 2 nomes que ele indicou e não utilizou e pesaram no orçamento do Santos. Então, tudo é conversado. Mas abrir mão do Sampaoli para trazer o Fernando Diniz, que é um baita cara, por exemplo, que é um cara que tem um relacionamento ótimo internamente, mas que o campo é uma bosta, não vale a pena, tá? Eu quero pedir até desculpa se eu tô exaltado, mas é porque assim, eu entendo dele ser o cara que vai operar as coisas e tal, mas assim, eu também quero saber qual é a história do Pedro Martins, qual é o trabalho de sucesso que ele desenvolveu em qualquer outro clube, eu gostaria de saber. Eu não tô nem botando em xeque porque ele não é competente pra isso, tá bom? Não tô nem botando em xeque essa possibilidade, mas eu quero saber a história dele. Porque assim, você tem uma estruturação toda. Eu não vou falar empáfia, porque eu acho que a empáfia parece uma coisa negativa. Eu não quero que soe negativo. Mas você tem toda uma imposição e tal. Você tem que ter estofo para isso também, né? Isso fala por mim. Você tem que desenvolver trabalhos de qualidade, trabalhos de sucesso em outras instituições que trabalhou também. Aconteceu isso? Eu não tô... Eu tô questionando
Genuinamente, eu não tô querendo diminuir ninguém, não. Né? Não quero diminuir o Pedro Martins, até acho que ele é competente. Só quero saber, mesmo assim. Então, óbvio, concordo com boas partes aqui, principalmente na parte de estrutura. Parece que o interno ele manja muito. Agora, campo me preocupa. O campo me preocupa, porque parece, cara, que o Pedro Martins não manja muito de futebol, não. É a sensação que eu tenho, tá? E não tem problema, cara. Você pode até não manjar tanto. Aí você contrata um gerente de futebol, um cara que vai fazer isso, coordenador de futebol, um cara que vai manjar isso. Ele vai responder pra você, mas é o cara que manja de bola, tá? Não precisa ser um especialista pra ser o CEO, um cara que gênio da tática, não é nem esse o meu ponto. Você tem que manjar. Mas o que me parece, pelo menos a sensação que eu tive depois de toda essa entrevista coletiva e depois de trazer aqui pra vocês, é que ele tem algumas dificuldades no que é análise de campo, de jogo. Parece, para mim, parece isso. Porque, cara, de fato, a resposta no campo do trabalho do Caixinha, ela simplesmente não aconteceu. A gente tentou, e, cara, pode falar o que for. Eu vou falar por mim, tá? O Rodolfo teve até restrições no começo, mas eu tive muito boa vontade com o Pedro Caixinha, cara. Eu não fiquei pedindo a cabeça dele, eu fui pedir no último jogo. Na rodada anterior, eu falei, pô, eu estou reavaliando a minha opinião sobre ele. Porque o trabalho não tá evoluindo. Tá certo? E vamos falar, cara. O Caixinha teve 16 jogos como comandante do Santos. Que é até pouco, né? Porque perdeu jogos aí e ficou fora do Campeonato Estadual. 16 jogos no comando do Santos. Em 9 ele teve o Neymar, cara. 9. Dá pra falar que, pô, ele perdeu o Neymar a maior parte. Não, não. Ele começou o campeonato sem o Neymar, depois o Neymar entra, o time melhora tal. Tem aquela melhora, né? Óbvio, cara. Eu também acho que o Neymar não é só o salvador da pátria mais. Ele é o salvador da pátria em outros níveis, né? No termo estrutural também, no termo de negociações, trazer dinheiro, trazer patrocínio. Eu acho que isso aí ele é mais salvador da pátria hoje do que o campo. O campo precisa que o time se estruture ao redor dele. A gente precisa que tenha um time melhor estruturado. E o Pedro Martins faz parte desse processo porque ele não leu direito que o Santos precisava de um lateral direito para ser titular absoluto, coisa que já falamos lá. Eu falei, pô, se for para trazer um cara só para brigar por posição com o Sherman, eu prefiro que não traga ninguém. E eu continuo com essa opinião. Mas precisa de alguém que seja titular absoluto. Um zagueiro. Eu acho um absurdo o Gil ser zagueiro titular intocável da zaga, mesmo da gente criticando o Caixinha de ter aberto mão do Gil ali, porque dentro do que o time tem, o Gil é o melhor deles, mas mesmo assim eu acho inadmissível a gente depender de um zagueiro de 38 anos. Eu acho inadmissível. Não é o Thiago Silva, cara. O Thiago Silva é muito melhor que o Gil, tá? Na carreira e atualmente. É um bom zagueiro, mas pra elenco, não pra ser titular absoluto, intocável, capitão do time quando tem o Neymar. Isso me incomoda, tá? A falta de leitura de trazer um camisa 5 não teve, né? Me incomoda também a falta de leitura de não saber mesclar juventude com experiência. O Santos só tá olhando os jogadores com 30 anos ou mais. Tem algum problema aí. O time envelhecido, ele precisa de uma resposta rápida. Então, até na contratação de jogadores, senhor Pedro Martins, o senhor tá errando. Porque você fala que o trabalho tem que ser a longo prazo e você só tá contratando o jogador mais velho. Uma hora isso vai ter uma conta muito cara para ser paga, né? E esse elenco precisa dar uma resposta muito rápida. Então tá meio de dá batendo de frente com a sua própria opinião. Algum erro tem nesse processo. Entende? Fica aqui meu questionamento, gostaria de saber também, tá? Então deixe sua opinião nos comentários, a gente vai se falando nos próximos vídeos, tá certo? Tamo junto, forte abraço para todos e até a próxima. Valeu.